Sinceramente, acho um deboche. Rapaziada, no vídeo de hoje eu fiz um compilado sobre o que os comentaristas estão comentando aí a respeito do Memphis Depay no Corinthians. Mas antes eu peço que vocês deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal Tapa de Qualidade FC e comentem aqui abaixo também o que vocês acharam dessa contratação. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Para começar, dá uma olhada no que o Neto disse sobre a contratação do Memphis Depay no Corinthians. Aí, rapaziada, seus pés de rato, aqueles que estavam tirando um sarro do Corinthians, aqueles que falam, nossa, o Corinthians não sei o quê. O Corinthians acaba de fechar o contrato com o Depay. Memphis Depay, Memphis Depay é jogador do Corinthians, vai jogar no Corinthians, já tá certinho, 2 anos de contrato, o contrato tá sendo assinado agora. Olha como eu tô bonito. Meu Deus do céu, para dar uma informação dessa. E outra coisa, eu não tenho medo de falar, tá bom? Então é o seguinte, o Depay, Memphis Depay é jogador do Corinthians, agora 2 anos de contrato. E aqueles que falam, o Corinthians, não sei o que, vai vir, todo mundo, tudo bem. E outra coisa, se isso não for verdade, chega o cacete em mim, pode meter o pau. E eu também não vou falar quem falou pra mim, que por sinal, o Memphis Depay é jogador do Corinthians, chupa Sandra. É o seguinte, é Depay, é Corinthians, Corinthians é Corinthians. Vamos chegar. E aí, o Neto tá animado ou não? Comenta aí abaixo. Agora vamos ver o que o Vanderlei Nogueira, da Jovem Pan Esportes, disse sobre a contratação. 70 milhões de reais para 28 meses, 2,5 milhões por mês para o Depay no Corinthians e tá acertado. E aí, Vanderlei Nogueira? Asmar, se a gente fosse falar se o Corinthians trouxe um jogador porque ele realmente estava precisando, o assunto está encerrado. Claro que está precisando, porque o poder de fogo do Corinthians é quase nenhum. Tem provado isso nos últimos jogos, na sua caminhada. Está na zona do rebaixamento, precisa de alguém para colocar a bola para dentro. Então não tem muito diferente falar um negócio desse. Você traz um jogador que é conhecido, um jogador que pode resolver o problema, pode colocar a bola para dentro. É isso. Para o torcedor, ok. Se você for analisar, qualquer um, for analisar só na parte técnica, tudo bem, mais uma opção. Só falta chegar e não jogar. Tem que chegar e ir direto para o campo. Ele tem um retrospecto de contusões, essa coisa toda, mas não me parece que seja um grande problema. Então, a contratação, ok. Agora entramos no aspecto financeiro, que é um verdadeiro inferno. Há um perito judicial procurando dinheiro nas contas do Corinthians e não encontra dinheiro nas contas do Corinthians, em cima de uma decisão judicial para pagar parte da dívida que o Corinthians tem com o empresário de jogador, André Cury, que tem dinheiro para receber no Corinthians desde 2020. Ele não vinha recebendo, recuando 1 ano e meio no tempo, mais ou menos, ou 2 anos no tempo, houve um acordo para que a dívida que vinha se arrastando fosse paga pela gestão anterior à do presidente Augusto Melo, e a gestão anterior do presidente Augusto Melo não honrou o pagamento e ele perdeu a paciência. Ele teve paciência desde 2020, mas agora, como outros empresários, ele perdeu a paciência e foi para a justiça para receber. Como tem dívida confessada pelos dirigentes anteriores, não foi muito difícil para a justiça decretar: vamos bloquear as contas para pagar essa conta que a justiça estabeleceu, que é um dinheirão, né? E bloqueou transferência do Wesley para o exterior, bloqueou uma série de coisas, premiação que o Corinthians tinha direito por passar de uma etapa de uma competição para outra, isso também foi bloqueado. E aí designou um perito judicial para buscar recursos nas contas do Corinthians. Não encontrou praticamente nada. Mas ele levantou uma série de informações importantes. Por exemplo, do final do mês anterior agora, agosto, até o final de setembro, esse mês que nós estamos vivendo, o Corinthians terá que pagar mais de 100 milhões. São os compromissos que o Corinthians tem em um mês. 100 milhões tem que pagar. E na conta não tem esse dinheiro, pelo que a gente sabe. Só de folha de pagamento, o Corinthians tem 22 milhões de conta de pagamento e mais 13 milhões para pagar
de direito de imagem e luvas. Vê quanto deu isso. 22 mais 13. 35. Em 30 dias. Né? E aí anuncia essa contratação, que é essa cascata de que o jogador está livre, já falamos isso aqui no programa inúmeras vezes, mas está o número já registrado aí. Se o cara chegar, jogar, agradar, ótimo, tecnicamente, como é que eu vou fazer a restrição a isso com um time que não faz gol? E precisa fugir da zona do rebaixamento. Claro, mas quem ama o Corinthians, quem respeita a instituição, quem respeita a história, a reputação, essa coisa toda, tem que pelo menos questionar a palavra que você usou e todos nós usamos aqui. O que está acontecendo? Como é que faz esse tipo de negócio? Se você... Há vários gráficos aí mostrando que o Corinthians vem só aumentando o seu buraco. O buraco hoje é maior do que era do ano passado. Nós estamos no 8º mês do ano. Então, só vem aumentando. E eu estou fazendo essa observação sem esse número que vocês acabaram de registrar aqui. Então é isso, quer dizer, tecnicamente contrata um jogador que o clube precisa mesmo fazer gol. Aquele setor, o time todo não funciona, mas realmente é um mistério essa engenharia financeira que eu não consigo, pelo menos até agora, entender. Realmente, eu concordo com o Vanderlei. Naquela parte técnica, que o Corinthians está precisando enquanto jogador, enquanto atacante, o Memphis Depay com certeza pode entregar. Porém, na parte financeira, é mais uma loucura do clube ou não? Comentem aí abaixo. Vamos ver agora os comentários do Bruno Prado. Bom, ele jogou a Euro de titular na seleção holandesa, atuou todos os jogos da seleção da Holanda, atuou até mais avançado. O Depay, ele pode jogar pelo lado e pode jogar por dentro também, e é um bom atacante, acho que ele é bem melhor que todos os atacantes que o Corinthians tem, então tecnicamente é um cara que vai ajudar o Corinthians, sem dúvida. Na parte técnica é um cara que pode contribuir muito para o Corinthians não cair, isso é uma coisa que pode muito bem acontecer. O Corinthians ameaçado, o presidente parece que nesse momento não está preocupado com a parte financeira, está preocupado em salvar do rebaixamento e tentar se salvar, né? Até porque o Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho, enviou o pedido de impeachment para o Conselho de Ética analisar. É uma coisa que está rolando, né? O pedido que foi feito de impeachment não é uma coisa que foi arquivada, é uma coisa que está viva. Então o presidente também pensa em se salvar e tentar, consequentemente, evitar o rebaixamento. Estou vendo aqui na última temporada do Atlético, ele fez 31 jogos e fez 9 gols, né? São os números da última temporada no Atlético de Madrid. Ele não era um titular absoluto, mas ele jogava bastante. O Atlético normalmente joga com uma dupla de ataque. Tinha o Griezmann, tinha o Morata na temporada passada, agora o Morata foi para o Milan, e tinha às vezes o Ángel Correa, argentino, e ele, assim, eram os 4 que revezavam. Agora nessa temporada chegou o Julián Álvares, chegou o Sorloth, que é um norueguês que veio do Villarreal, e ele acabou não tendo contrato renovado, mas ele jogava com frequência, 31 jogos na temporada é um bom número, e é um cara que tecnicamente dentro de campo ele pode sim ser uma peça decisiva para o Corinthians não cair. Agora dá uma olhada no que o José Manuel disse. Não sei se o Bruno vai concordar comigo, mas eu acho que sim. Porque não é sozinho. Eu acho que esse nível de contratação, para mim ele é um baita de um jogador, titular até outro dia da seleção da Holanda, né? Na Euro ele era titularíssimo na seleção da Holanda, não foi convocado agora, porque ele está sem clube. Pelo menos a alegação foi essa, que não foi convocado porque está sem clube. 30 anos, tem muita lenha para queimar. Se ainda tiver foco no futebol, e você deu os números aí do Van Persie dele, o objetivo dele é voltar para a seleção da Holanda e superar o Van Persie, que é o maior artilheiro da história da seleção holandesa. E o Memphis Depay, aliás, tem essa história também que ele prefere ser chamado de Memphis, né? E sempre usa na camisa Memphis. Quando ele chegar aqui, ele vai falar, né? Se ele prefere ser Memphis, se pode chamar de Depay, essa coisa toda, mas o futebol mundial chama de Depay também, né? Mas ele, dizem, prefere Memphis. Mas eu acho que é um jogador que tem muita qualidade. É aquele centroavante matador de botar na rede toda hora? Não é, mas tem muita qualidade técnica. E assim, a expectativa que eu tenho, e eu acho que a necessidade, pela bala que o Corinthians está pagando,
pelos 2,5 milhões que vocês colocaram, quando você contrata um jogador que tá sem vínculo com um clube, você vai pagar o salário dele e vai pagar um valor à parte como se estivesse contratando. Só que, em vez de ir para outro clube, vai para ele. Que ele também não é bobo. Eu tô livre, mas eu quero negociar aqui os meus direitos também. Aí falam que são luvas, essa coisa toda, mas o Michael no Flamengo. É normal, é assim mesmo. Então, eu acho que assim, ele precisa chegar no Corinthians e potencializar outros jogadores. Puxar para cima o Thales Magno, que começou bem. O Garro, você acha que ele vai preferir tabelar com o Memphis Depay ou continuar tabelando com Pedro Raul, com o Yuri Alberto na fase que ele está agora, com Pedro o Romero? Henrique. Com o Pedro Henrique. Então, eu imagino assim, e eu acho que é necessário que isso aconteça pelo nível de contratação, que ele faça como o Hulk fez quando chegou no Atlético Mineiro. Puxe companheiros para cima, né? Que ele chega fazendo diferença, muita diferença. Que potencialize os companheiros de time, que eleve o nível do Corinthians. Sozinho, não é sozinho. Com a bola dele, ele tem que levantar o time também e brigar contra o rebaixamento. Tudo que o Vanderlei falou está perfeito, essa questão financeira. Realmente beira a irresponsabilidade você gastar tanto dinheiro na draga que está, mas para o torcedor hoje, o que vale é não cair. Escapar do rebaixamento. Então eu acho uma baita de uma contratação nesse ponto de vista para o time do Corinthians. Se ele chegar e não fizer o que eu falei agora há pouco, aí será uma contratação que deu errado, né? Que a contratação boa é o que dá certo, o Vanderlei Nogueira fala. Então, para ser uma contratação boa, deu certo, ele precisa jogar muita bola e puxar para cima também os companheiros de time. Agora dá uma olhada no que o Pedro, da Jovem Pan Esportes, também disse a respeito. Pro nível do futebol brasileiro, concordo contigo, né? Falando tecnicamente e não entrando nessa parte financeira que merece ser questionada. Os dirigentes do Corinthians merecem ser questionados, por mais que tenha o aporte do patrocinador, como que o Corinthians vai bancar tudo isso, né? Um contrato, como você trouxe os números aí, né? Um contrato de 2 temporadas e a gente está falando de 60, 70 milhões de reais. O jogador, quando vem nessa transferência, quer ganhar dinheiro, o empresário quer ganhar dinheiro, né? É nesse momento, né, que as pessoas do futebol ganham dinheiro, na transferência, por mais que esteja livre no mercado da bola. E até sobre essa questão financeira, antes de entrar na parte técnica do Depay, também teve muita gente que falou assim, já que o Flamengo está buscando um centroavante livre no mercado e o nome do Depay foi cogitado. Mas pro Corinthians vocês criticam, mas pro Flamengo, aí é outra história, coisa linda. Porque a condição financeira do Flamengo é melhor do que a condição financeira do Corinthians. O Flamengo chegou no River Plate para negociar o De La Cruz. Vocês querem a multa rescisória de 16 milhões de dólares? Está aqui, 80 milhões de reais. O Flamengo desembolsou ali, né, aproximadamente pela cotação da época para contar com o De La Cruz. Então, um investimento desses pro Flamengo, de 60, 70 milhões de reais, tá dentro daquilo que o Flamengo pode bancar. Agora a gente sabe que a situação financeira do Corinthians, o Vanderlei trouxe aqui algumas informações, é bem preocupante. Você mesmo, Pilhado, citou vários nomes aí, como o Ranieri. A gente vem falando também do Fausto Vera, que fim deu a história do Fausto Vera lá do Argentino Júnior, pagou o Argentino Júnior, não pagou. Eu acho que tudo isso, perfeito, merece ser questionado. A patrocinadora do Corinthians agora está numa investigação, a gente não sabe muito bem, né, porque a investigação é sigilosa, tudo que a gente falar agora a gente está supondo, né, a gente não tem a informação precisa, tudo precisa ser investigado, esclarecido, mas como é que fica também essa situação com a patrocinadora? Tudo isso merece ser questionado. Agora, a parte técnica, eu concordo contigo. Eu acho que é uma excelente contratação, jogador que vem para agregar, que outro dia estava jogando a Euro, jogador que podia, pela idade dele, 30 anos, jogador que tem mercado no futebol europeu e podia, quem sabe, jogar até mesmo numa liga aí alternativa e mesmo assim numa liga alternativa eu acho que seria um jogador de outro patamar. Então eu, por esse lado técnico, eu gostei da contratação do Corinthians. E antes que a gente fale, de outros nomes que também desembarcaram por aqui, nomes internacionais e tem acontecido com maior frequência, Luizito Soares, para mim é outro patamar, nem se discute. Para mim é outro jogador, outro calibre comparado com o Depay. Mas o Soares chegou aqui com 36, 37. O Payet, que é até outra posição, chegou no Vasco também nessa idade, dos 36 anos, agora já está com 37. Mas tá chegando com 30 anos o Depay, né? Então ele tem muita lenha para queimar e é jogador que estava aí nas principais ligas da Europa, jogando pela seleção holandesa. Você trouxe os números. Nesse sentido, eu acho que é uma boa contratação para o Corinthians. E para finalizar, não tem como a gente fazer um vídeo sobre comentários dessa contratação sem colocar aqui o grande Mauro César Pereira. Dá uma olhada no que ele disse.
E o Depay não é um goleador de 30 gols por temporada não, tá? É um cara que nas últimas temporadas fez 10, 11 gols em torno disso. Faz seus golzinhos, mas não é um goleador de lotes, assim, sabe, intermináveis de gols e tudo mais. E, sinceramente, acho um deboche com os demais clubes e com o próprio torcedor do Corinthians, sabe? Só porque ganharam o jogo desse time mocorongo que foi o Flamengo no domingo, as pessoas vão achar que tá tudo... Cara, continua na zona do rebaixamento, continua devendo a Deus e o mundo, sendo cobrado por clube que paga e por clube que também não paga, né? No mercado. É uma situação até humilhante essa. Não dá, sinceramente. Até quando... Eu fico também questionando até quando nós vamos tratar esse tipo de coisa como se fosse algo que merecesse tratamento de um... Se fosse o Palmeiras contratar o Depay, tudo bem, né? O Palmeiras pode. Mas o Corinthians, nessa situação, por favor, né? E aí, pessoal, comentem aqui abaixo o que vocês acharam desses comentários, dos comentaristas, e também sobre a contratação do Memphis Depay pelo Corinthians. É uma boa? Tecnicamente eu acho que sim, porque vai entregar com certeza, mas e na parte financeira? E se o Corinthians cair para a segunda divisão, como que vai fazer com esse salário? Vai ter que emprestar? Enfim, comentem aqui abaixo.